Olá, alunos do primeiro ano professor Maurício. Nesse vídeo, nós faremos a correção da avaliação de redação do segundo período, ok? Vamos lá. Vou fazer aqui a leitura com vocês do texto base da prova e a gente vai corrigindo as questões, tá certo? Então, vamos lá. Teclar demais no celular pode causar WhatsAppinite. Uma mulher de 34 anos recebeu o diagnóstico de WhatsAppinite, inflamação nos polegares e punhos pelo uso excessivo do smartphone e do aplicativo de mensagens de texto WhatsApp. O caso foi descrito na revista de medicina The Lancet por uma médica da Espanha. A paciente chegou ao hospital com fortes dores nas mãos e relatou que na véspera de Natal ficou trabalhando por isso, no dia seguinte passou cerca de 6 horas trocando mensagens de boas festas. O movimento contínuo e repetitivo com os polegares causou a WhatsAppinite. O tratamento prescrito foi abstinência total do telefone, além de anti-inflamatórios. A inflamação nos músculos da região da mão e antebraços pelo uso de dispositivos tecnológicos não é nova. Na década de 1900, médicos relataram a nintendinite, ou Nintendo Thumb, diagnosticada em usuários constantes de videogames. Segundo o ortopedista Matheus Saito, do Instituto de Ortopedia e Traumatologia da USP, a WhatsAppinite é mais comum do que se imagina e o número de pessoas atingidas cresce diariamente. Muitos profissionais tentam transformar o smartphone no escritório portátil, mas esses aparelhos não são adaptados a um uso tão constante e repetido. Saito ressalta que uma das formas de evitar problemas é utilizar smartphones e tablets para consumir informação e não para produzir textos longos. A interface desses aparelhos ainda precisa melhorar. Não dá para substituir um computador quando se quer saúde para as mãos. O fisioterapeuta Rodrigo Pérez diz que para usuários constantes de dispositivos móveis é importante fortalecer músculos. Exercícios localizados e fisioterapia ajudam a resolver dores. Outras dicas são alternar as posições de uso e usar compressas geladas para amenizar o processo inflamatório. O reumatologista José Ribamar Moreno, especialista em dor, recomenda que, caso seja necessário teclar por mais de 45 minutos, sejam feitos intervalos de 15 minutos. Segundo ele, há fatores que podem gerar mais riscos de desenvolver tendinite. Gravidez, obesidade, estresse, tabagismo e sedentarismo são fatores de risco. É importante não somar fatores. O médico ainda ressalta a importância do diagnóstico de WhatsAppinite, que ligou a dor ao uso de um dispositivo específico. O interessante do diagnóstico é que a autora conseguiu fazer a relação direta do uso do WhatsApp e do quadro que apareceu logo em seguida. Foram 6 horas diretas de uso do app, o fator que desencadeou a tendinite. Apesar do problema, a paciente diagnosticada por WhatsAppinite não cumpriu a indicação médica e voltou a enviar mensagens pelo aplicativo na véspera do ano novo. Stephanie Silveira, Folha de São Paulo, 7/4/2014. Vamos para as perguntas. De acordo com o texto, a inflamação nos polegares causadas pelo uso excessivo de smartphone e do WhatsApp recebe que nome? No caso, bem fácil essa questão, né? WhatsAppinite, né? Foi o nome dado a essa inflamação dos polegares causadas pelo uso excessivo do smartphone e do WhatsApp. No quinto parágrafo do texto, foi empregada uma palavra que reforça a ideia de que a informação é do especialista e não da jornalista. Essa palavra você teria que voltar lá no quinto parágrafo, segundo o ortopedista Matheus Saito. Então, o que indica que a fala não é da jornalista e sim do especialista, no caso do ortopedista, é a palavra segundo, na letra A. Terceira, sobre a WhatsAppinite, Matheus Saito e Rodrigo Pérez, o que é que eles falam, os dois profissionais? Letra A, eles dão dicas para evitar os problemas. Só retomar no texto e ver o que é que cada um fala e comparar a fala dos dois. Quarta questão.
Exercícios localizados e fisioterapia ajudam a reduzir as dores. Nesse fragmento do texto, as aspas foram usadas para. Esse trecho aí, né, está entre aspas. Qual a função das aspas nesse trecho, né? Indicar uma citação, aí a fala de um dos especialistas que foi entrevistado, né, que fez parte da reportagem. Quinta questão. A oração destacada em não dá para substituir um computador quando se quer saúde para as mãos. Expressa ideia de que, né, o quando, né, o que está no foco aí, em análise, é o quando. Quando expressa uma ideia de tempo, né, um advérbio de tempo, letra C. Sexta questão. A interface desses aparelhos ainda precisa melhorar. O termo em destaque se refere a quais aparelhos? Que interface é essa? Né? De que aparelhos? No caso aí ele está falando dos smartphones e dos tablets. Era só retomar lá no texto. Questão 7. Assinale a opção que está de acordo com a mensagem vinculada no texto. Né? Como se fosse a mensagem principal ou uma informação que eu posso encontrar dentro do texto. A alternativa correta, letra E. O uso excessivo do celular para digitação de textos acaba por causar danos a dedos e punhos dos usuários desse tipo de aparelho. Essa informação ela é comprovada pelo que é colocado no texto. Oitava questão. Conforme o texto, a mulher foi diagnosticada com WhatsApp NIT. Que fator possibilitou o diagnóstico? O que é que foi possível o médico, né, a médica, perceber que ela estava com esse problema, né, com essa doença? O movimento contínuo e repetitivo com os polegares devido ao uso de smartphone e do aplicativo de mensagem de texto WhatsApp. Então, esse diagnóstico só foi possível graças foi percebido nessa análise aí, dos polegares, principalmente, né, do movimento contínuo e repetitivo com os polegares no celular. Nona. A reportagem é um gênero textual não literário. Ela é considerada um texto jornalístico veiculado pelos meios de comunicação, jornais, revistas, televisão, internet, rádio, dentre outros. Um dos elementos básicos da estrutura de uma reportagem é a lead. Identifique-a no texto e reescreva. Aí você teria que saber as características, né, da reportagem, né, que é a manchete, que é o título, né, o subtítulo, o lead, o corpo do texto. Então, aí eu pedi para vocês identificarem dentro do texto a lead e transcrever, reescrever do jeito que estava lá no texto. Lembrando que a lead é a parte inicial, no início do texto, os primeiros parágrafos, onde se encontra a ideia ou resumo da reportagem. Então, no caso, aí nós temos uma mulher de 34 anos recebeu o diagnóstico de WhatsApp NIT, inflamação nos polegares e punhos, pelo uso excessivo do smartphone e do aplicativo de mensagens de texto WhatsApp. O caso foi descrito na revista de medicina The Lancet por uma médica da Espanha. Então, nesse trecho aí, nós temos a lead da reportagem que eu trouxe para vocês na avaliação. Por último, leia o texto abaixo para responder a questão 10. Eu trouxe essa imagem para vocês analisarem, né? Texto não verbal, não tem basicamente texto, né? Só tem aí símbolos, né? Imagens. E a questão era a seguinte. Após a leitura do texto, teclar demais no celular pode causar WhatsApp NIT? E analisar o texto não verbal acima, escreva um parágrafo comentando a relação entre os dois. Eu pedi um parágrafo de no mínimo 7 linhas. Então, você ia ter que explicar o que o texto, né, a reportagem, que relação ela tem com essa imagem. No caso, aí a resposta pessoal, mas vocês teriam que escrever na linha, né, da questão do que. No texto, ele fala que uma pessoa foi diagnosticada com WhatsApp NIT por usar demais o smartphone, né, principalmente o WhatsApp. E o que é que nós estamos vendo nessa imagem? Um ser humano, um homem, né, preso a um smartphone, né? Ele está preso ao smartphone, mais especificamente ele está preso aí às redes sociais, né? Os símbolos das redes sociais, Twitter, WhatsApp, o Instagram e o Facebook. Então, você teria que fazer essa relação, a questão do uso excessivo, né, do celular, que pode causar inúmeros problemas de saúde, problemas físicos, problemas psicológicos, né?
o uso excessivo, né? Às vezes também fazer uma crítica em relação ao uso exagerado da tecnologia no dia a dia. Você teria que caminhar aí nessa linha, escrever algo voltado para isso, né? A partir dessa comparação entre os dois textos. Aí eu ia analisar o que cada um escreveu, se tinha relação, né, ou não com a ideia proposta na avaliação, ok? Avaliação corrigida, espero que tenham compreendido. Um abraço a todos e boas férias.